Olá, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu não sei o quanto que vocês conhecem da história que é contada na Bíblia, mas certa altura dessa história aparece um homem chamado Davi, o rei de Israel. Ele ficou conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Tamanha era a sua proximidade com Deus. Davi foi um grande rei, um homem que conquistou muitos povos, anexou muitas terras ao território de Israel e pacificou o seu povo. Mas também foi um grande poeta, um escritor de respeito, digno de ocupar a cadeira de imortal em qualquer academia de letras. Entre os seus escritos mais famosos encontramos muitos dos salmos da Bíblia que foram escritos por ele. Nesses salmos, Davi transcreve os seus sentimentos, suas angústias, sua dor, suas alegrias. Ele fala de conquistas, fala do que sente o coração, por mais absurdo que muitas vezes possa parecer. Mas sabem por que ainda hoje ele é um dos mais lidos da Bíblia? Porque ele fala daquilo que nós mesmos sentimos, do que passa na nossa cabeça, do que sente o nosso coração. Davi foi um cara muito transparente, muito autêntico. E talvez isso nos atraia tanto. Ele traduz os nossos sentimentos, hoje, quase 3.000 anos depois. E um desses salmos muito autênticos é o Salmo 32. Eu vou ler só os primeiros 5 versos. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempos de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa. Ouvimos hoje muito falar de doenças psicossomáticas. Será que era disso que Davi falava quando ele dizia assim: meu corpo definhava de tanto gemer? Interessante como a Bíblia aborda esse tema. Quase 1000 anos depois, o apóstolo Tiago, em sua carta, fala da mesma situação. No capítulo 5 da carta de Tiago, no versículo 16, ele diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Com isso, meus queridos, eu quero levá-los a entender como é importante essa questão da confissão dos pecados. O pecado faz com que a nossa alma adoeça e com isso o nosso físico sofre e acaba adoecendo também. Liberte-se desse peso. Tire essa mão pesada que está sobre o teu corpo. Confesse os teus pecados a Deus. E Ele te conhece. Ele sabe de todas as coisas, mas quer que você se arrependa. Alguém um dia falou, baseado no que o apóstolo Tiago escreve, e ele diz assim, que o pecado só sai do nosso corpo pela boca. Ou seja, nós precisamos falar, nós vezes precisamos expressar para alguém que nós pecamos. Mas isso é para que a outra pessoa me perdoe? Não. Mas é para que outra pessoa saiba que é o que eu fiz e eu não venha a continuar na prática desse pecado. É isso que traz a cura. Reconheça o teu pecado a Deus. Confesse. Deus está pronto para te ouvir e a alegria voltará ao teu coração. A confissão não traz apenas o perdão dos pecados, mas pode te devolver a saúde. Deus nos abençoe.